sobre a morte de Moisés. Será que realmente Moisés foi ressuscitado por Deus, como dizem certas religiões ou sinagogas, ou seja, seitas diabólicas? Meu amigo, essas seitas que se dizem ser de Deus tentam destruir as palavras de Deus e de seu Filho Jesus, falando palavras vãs, palavras totalmente destruidoras, denegrindo a imagem de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Porque qualquer palavra que você falar errada ou distorcida e passar para o povo, ou seja, ensinar o povo, você está tentando destruir o povo e também as palavras de Deus e de seu Filho Jesus. Denigrem a sua imagem e também a sua santidade. Ou seja, tentam mais, não conseguem. Mas, meus amigos, fazem isto porque não entendem as palavras de Deus. Porque não foram levantados por Deus. Ou seja, não foram consagrados por Deus. Por isso, seus intuitos são estes: destruir, denegrir, mentir, contrariar as palavras de Deus e de seu Filho Jesus. Mas, amigos, sabemos que não temem a Deus. Se temessem a Deus, não falariam palavras destruidoras para destruírem o povo sem conhecimento. Mas, por vocês não temerem o grande Deus Todo-Poderoso e com essas arrogância, a mentira que anunciam ao mundo, por essas blasfêmias, por essas contrariedades, mas amigo, por sua boca falar muitas asneiras, as suas línguas podem apodrecer na sua boca. Também suas bocas podem torcer para um lado e ficar sem a fala. Como está escrito em Zacarias capítulo 14, versículo 12. Veja o que diz: esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Ou seja, contrariar as suas palavras. A sua carne se apodrecerá, estando eles ainda de pé. Apodrecerá os olhos nas suas órbitas, e lhe apodrecerás a língua nas suas bocas. Como está escrito em Sofonias, capítulo 3, versículo 4, que diz: os seus profetas são levianos e criatura aleivosas, profanam o santuário e fizeram ou fazem violência à lei. Então, amigo, mas o perverso não teme a Deus e não conhece a vergonha. Por isso fazem isso. Veja, amigo, o que diz em Lucas capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe Jesus: vós sois os que justificais a vós mesmo diante dos homens, e é elevado. E abominação é abominação diante de Deus. Ou seja, se exaltam entre si mesmo, dizendo: venha ver o ciclano, sua pregação é uma bênção. Ou venha ver o fulano, as suas palavras têm poder. Venha, venha, estará em tal lugar. E você será abençoado.
ou receberá grandes bênçãos. Vem, amigo, e você será abençoado por Deus. Então, amigo, você viu que os falsos pastores, com suas arrogâncias, definem o lugar, hora e dia que Deus estará operando milagres ou distribuindo bênçãos nas suas sinagogas. Eles fazem Deus distribuir bênção a hora que eles querem, ou bem entendem. Então, amigo, será que Moisés foi mesmo ressuscitado por Deus, como os falsos pastores anunciam? Então, Moisés foi um ser humano, como qualquer um. A diferença é que ele era um profeta e foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. Meu amigo, Moisés não ressuscitou, como os falsos pastores anunciam. Veja, amigo, e preste bem atenção no que vamos falar. Desde Adão até o Senhor Jesus, nenhum dos profetas foi ressuscitado. Nem Adão, nem Caim, nem Enoque, nem Noé, nem tampouco Elias. Veja, amigo, nem Abraão, que foi nosso pai na fé, foi ressuscitado. O seu corpo material, ou seja, o seu corpo físico. Nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, e nenhum desses patriarcas foram ressuscitados. Vocês vão ver que as palavras de Deus e de seu Filho Jesus provam para você, ou seja, desmente qualquer mentira dos falsos pastores, principalmente de um falso pastor que se diz entendido das palavras de Deus, ou que se repuxa no falar, porque na sua boca só saem muitas palavras vãs e blasfêmia. Essa pessoa não teme a Deus. Seu repuxo pode piorar. Pense nisso. Mas, meus amigos, muitos que blasfemam ou distorcem as palavras de Deus, ou falam palavras totalmente destruidoras, ou seja, palavras diabólicas, a mão do Deus Criador de todas as coisas pesará sobre suas cabeças. Muitos serão lançados em cima de um leito para agonizar, refletir com males terríveis, mas terão suas cabeças duras e seu coração como pedra. Muitos já estão por lá. Mas veja o que está escrito nas palavras de Deus sobre os grandes homens de fé, ou seja, todos os patriarcas da antiguidade. Veja, amigo, que a palavra firma para você em Hebreus, capítulo 11, versículo 39. Então verifique o que está escrito. Ora, todos esses profetas, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé, e não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Veja, amigo, o que diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos esses profetas morreram na fé, sem terem recebido a promessa. Mas, vendo-as de longe e crendo nela,
e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 14. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. 15. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Então, amigo, vocês viram as mentiras desses falsos pastores que passam para o povo. Então, todas essas mentiras e todas essas falsidades e todo o engano e todas essas perversidades, eles usam para se beneficiar. Olha a estratégia dos falsos pastores. E dizem que a Bíblia que Jesus usava era o Velho Testamento, porque só existia o Velho Testamento. Mas, meus amigos, quanta ingenuidade! Será que é ingenuidade ou perversidade? Mas, amigo, isso é das piores perversidades. Jesus nunca usou Bíblia alguma. Amigo, Jesus só usava algum livro ou pergaminho quando alguém lhe dava, como está escrito, Lucas capítulo 4, versículo 17, que diz: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os aquebrantados do coração. Então, vocês viram, meus amigos, Jesus não usava Bíblia nenhuma, porque Jesus é a palavra de Deus. Ou seja, Jesus é a Bíblia Sagrada. Veja o que diz nas Escrituras, em João capítulo 1:1. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Já em Apocalipse 19:13, diz: estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Bom, amigos, agradecemos em nome do Pai e do seu Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém.